Se você quer fazer um redirecionamento de domínio na AWS e não sabe por onde começar, você está no vídeo certo. Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode configurar de um jeito bem simples para fazer redirecionamentos de qualquer domínio que você quiser na AWS de forma gratuita ou muito próximo disso. Então vamos lá, basicamente a gente precisa aqui de 3 serviços, do CloudFront, do S3 e do Certificate Manager para que tudo funcione de uma forma bem simples. O S3 a gente vai utilizar para fazer o redirecionamento, o CloudFront a gente vai utilizar para poder acessar o nosso domínio via HTTPS ali, e o Certificate Manager complementa o CloudFront para que isso seja possível, né? Para que o acesso via HTTPS ele seja possível. Eu sou o Paulo Roberto, sejam bem-vindos a Aprenda AWS e vamos para mais um vídeo. Bom, vamos começar aqui então. O primeiro passo é a gente logar aqui, né, no console e vamos até o painel da AWS aqui, no serviço S3. O S3 ele é um serviço de armazenamento, falando de uma forma bem simples, você consegue fazer N coisas com ele aqui. A AWS tem várias funcionalidades para esse serviço e uma delas é a de site estático. Então, eu não tenho nenhum bucket criado aqui, é o que a gente vai fazer primeiro, né? Eu preciso criar um bucket, que é o repositório dos dados, só que como ele tem essas várias funções complementares, uma delas é essa de site estático, né? Para você poder colocar ali as suas páginas já prontas e servir isso de alguma maneira. Só que existem algumas restrições. O site estático do S3 sozinho, ele não consegue entregar o conteúdo por meio de um link de acesso que seja HTTPS. Ele só funciona HTTP, né? Então, como isso influencia em N questões ali, inclusive é basicamente mandatório hoje que um site ele tenha HTTPS, né, por questões do Google ali também, indexação, SEO e tudo mais, a gente precisa utilizar outros serviços para poder complementar essa funcionalidade. Então, a ideia é iniciar aqui com o S3, eu vou explicar o fundamento aqui do que funciona e como a gente pode configurar, e aí a gente vai seguindo para os outros serviços. Seguindo aqui então para poder criar o bucket, ele é um bucket de propósito geral, e aí no bucket name eu vou usar o nome do domínio que eu quero acessar, né? Uma vez que as pessoas acessem ele, ele vai redirecionar para outro. Então, o nome do bucket é o nome desse primeiro domínio que vai ser chamado. No meu caso, eu vou usar o ninjadacloud.com. Quando as pessoas acessarem o ninjadacloud.com, elas vão ser redirecionadas para o ninjadacloud.com.br. Então, a ideia é fazer isso. Eu vou criar aqui ninjadacloud.com, e aí vale lembrar que o nome do bucket ele é único, né, de forma global. Então, só pode existir um bucket com esse nome. Se eu criar na minha conta, você não pode criar na sua conta, né? E aí tem essas particularidades. Mas, no geral, você sendo proprietário ali do seu domínio, muito provavelmente ninguém vai ter um bucket com o nome do seu domínio, né? Então, você consegue criar. Mas se você não conseguir, pode ser que alguém já tenha feito isso em alguma outra conta. E aí você tem que verificar, né? Pode ter sido na sua empresa ou fora, né? E aí não tem muito o que fazer. Se for dentro da sua empresa, você consegue ver, enfim, e ajustar o que for necessário, né? Agora, se não for, infelizmente, você vai precisar de um subdomínio ou de algum outro domínio para poder fazer isso funcionar. Mas, dito isso, vamos seguir com a criação aqui. Basta descer, né? Todas as configurações padrões já estão perfeitas. E aí, a gente vem aqui no final e dá um Create Bucket. Então, de volta aqui com o bucket criado, né? Ele vai ficar vazio mesmo, que a função dele é só fazer o redirecionamento, então não vai ter nenhum arquivo aqui para o propósito desse vídeo. A gente pode vir aqui em Properties e lá no final tem a parte de site estático, que é o que a gente vai utilizar para poder fazer o redirecionamento. E aí a ideia, assim, só explicando de um jeito bem simples, né? O site estático são as páginas que você tem do seu site, que elas já estão montadas, e aí você quer servir de alguma forma, né? Um exemplo muito comum é um site institucional. Você tem um site institucional simples, e aí você construiu todas as páginas dele ali, usando HTML, CSS, JavaScript. Todas as páginas elas já estão prontas, e você quer servir aquilo para os seus usuários. O meu site, por exemplo, do ninjadacloud.com.br, ele é um site estático. Eu não uso o S3, eu uso um outro serviço da AWS, que é o Amplify, que ele oferece algumas facilidades ali a mais, né? Mas, basicamente, o propósito é o mesmo, assim. Eu tenho páginas já prontas e eu quero servir essas páginas para os meus usuários de alguma forma ali. O S3 ele pode ser uma opção ali para algo bem simples, né?
e também serve para outras coisas, como o caso do redirecionamento que a gente está vendo aqui. O meu já até está habilitado, mas basicamente era só você rolar até aqui a parte do site estático e clicar em habilitar, né? No meu está aparecendo Edit porque já estava habilitado, né? Eu já havia habilitado aqui. Então tem aqui as opções, né? Você marca o Enable e aqui embaixo você marca Redirect Request. Então isso é o suficiente para poder redirecionar o seu domínio. E aqui você vai colocar para onde você quer que o redirecionamento envie o usuário e qual protocolo você espera receber aqui, né, que é o HTTPS. Então é bem simples. Você vai ter o seu site estático, que é o seu bucket do S3, o seu usuário vai acessar o seu site e vai ser redirecionado para o outro site que você configurou aqui. Só lembra, o bucket tem o nome do domínio que você quer usar, no meu caso ninjadacloud.com, e o redirecionamento do site estático é o ninjadacloud.com.br, que é para onde eu quero mandar o meu usuário. Beleza? Então é isso. No meu caso já está configurado aqui. É basicamente você fazer a mesma coisa seguindo esses princípios. Aí eu vou dar um cancel. Se a gente reparar, logo aqui embaixo tem o Bucket Website Endpoint, que se a gente clicar nele, vai acontecer exatamente o que a gente configurou. Tá vendo? Ele redirecionou aqui para o meu site. Agora está aqui, ó, ninjadacloud.com.br. Então é isso, o redirecionamento ele já está funcionando. Só que tem aquela restrição do início que eu comentei. O bucket com site estático do S3, ele não permite a gente utilizar HTTPS para acessar o endpoint. Ele permite redirecionar para um domínio com HTTPS, mas não que o nosso usuário nos acesse via HTTPS. E aí que entra o CloudFront, que é a parte 2 que a gente vai seguir agora. Então vamos voltar aqui para a console. Só voltar aqui e procurar por CloudFront para a gente poder criar a nossa distribuição. Já tenho aqui até uma distribuição criada, né? Mas eu vou mostrar para vocês aqui como se fosse fazer uma do zero. Só vir em criar distribuições. Aqui agora o CloudFront está com a precificação mais simples, né? Então para os fins desse tutorial é a versão free mesmo. Até mais previsível, né? Então você não vai gastar nada com o CloudFront para fazer isso nesse primeiro momento, desde que você respeite aqui os usos que foram estipulados. Só ir para o próximo. Nessa tela você dá um nome para a sua distribuição. Aqui é só um identificador, então pode ser o nome que você quiser. Vou colocar aqui redirecionamento teste. Vai ser marcado essa versão aqui mesmo, single website. Aqui embaixo tem uma parte de domínio. Ela é legal se você já tem um domínio no Route 53, que é o serviço de DNS da AWS, né? Mas, no meu caso, eu até tenho, mas vou mostrar para vocês como funcionaria se eu não tivesse, por exemplo. Basta seguir aqui, só ir para o próximo. Aqui ele vai pedir para você selecionar a origem, né? Que é o nosso site estático. Então, você tem o CloudFront na frente, o CloudFront vai buscar do S3, que é o nosso site estático aqui. Então, eles vão ficar unidos. Toda vez que alguém acessar o nosso CloudFront, ele vai redirecionar via HTTPS para o nosso destino, que é o ninjadacloud.com.br, no exemplo do meu domínio aqui. E aqui você vai selecionar a origem, né? Já estava ali o S3. Aqui ele mostra o bucket. Eu vou selecionar o bucket. E aqui ele dá um aviso bem legal, né? Tipo, eu selecionei o bucket, ele está falando, olha, o seu bucket está configurado como um site estático. Você não quer colocar o endpoint dele como origem? E sim, é o que nós queremos. Então a gente marca aqui como a nossa origem. Beleza. Aqui a parte de path mantém igual, é a mesma coisa. O resto das configurações você pode deixar como está, ou se quiser desabilitar o cache, enfim, alguma outra configuração, você pode ajustar aqui para tirar, né? Seleciona a política aqui de desabilitar o cache, porque o propósito é redirecionamento, então não precisa do cache. Mas para todos os efeitos aqui, não faz mal deixar marcado também. Só ir dar próximo, aqui revisão e criar distribuição. Eu não vou clicar para criar porque eu já tenho a minha criada e aí eu vou comentar algumas outras particularidades, que é a questão do certificado. Então, deixa eu voltar aqui. Essa é a distribuição que já está criada, né? Ela já foi propagada. Tem aqui o nome de domínio para poder chamar essa distribuição. A gente jogar aqui. Ele vai redirecionar da mesma forma, né? Que o site estático ali. E vamos ver aqui as configurações. Aqui mostra em detalhes todas as configurações da nossa distribuição, né? Como eu falei para vocês, a minha já estava criada, né? Eu segui aquele exato processo que eu mostrei e já tenho o domínio, já configurei aqui bonitinho. Mas como que funcionaria isso? A gente pode editar aqui. Tá vendo aqui
Custom SSL Certificate, né? Eu usei o serviço Certificate Manager para gerar um certificado e adicionei ele aqui. Então, você teria que fazer a mesma coisa. Você teria que gerar o seu certificado HTTPS, adicionar ele aqui na distribuição do CloudFront, salvar e pronto. Seu certificado já vai estar funcionando, né? Vamos dar uma olhada aqui no Certificate Manager. Deixa eu abrir ele numa nova janela e aqui eu volto. Então, só recapitulando, né? A gente criou o nosso site estático, criou o nosso CloudFront aqui, amarrou os dois com a configuração ali da origem. Agora, a gente precisaria de um certificado para poder acessar o CloudFront via HTTPS e criar o registro de domínio apontando, nesse caso, né, o nosso domínio aqui, ninjadacloud.com, para o domínio da distribuição, né, via CNAME ou via alias. E basicamente é isso. Seria o suficiente para o seu redirecionamento já estar funcionando, né? Mas vamos ver aqui o certificado. É uma coisa importante. Os certificados globais aqui para o CloudFront, eles têm que ser criados na região de Virgínia, né? Se você não fizer isso, algumas configurações você não consegue fazer. Então, os certificados para as distribuições aqui, você cria na região de Virgínia. Então, eu já tenho 2 certificados criados, só abrir aqui um deles. Esse é um certificado wildcard, né? Então, qualquer subdomínio para esse domínio ele permitiria e tudo mais, mas enfim, isso não é o propósito do vídeo. A ideia é só mostrar um caso aqui funcionando e como você pode criar o seu, né? Basta vir aqui em Request, aí ele vai perguntar ali o tipo, padrão, você passa. Qual o domínio que você quer usar? Faz de conta que eu preciso de um certificado específico. Vou criar aqui aula.ninjadacloud.com.br. E aí esse vai ser o domínio que eu quero usar, por exemplo, né? E aí ele te pergunta, qual validação você quer fazer? Você quer fazer via DNS ou você quer fazer via e-mail? Com DNS você vai ter que criar um registro lá na sua zona de DNS e basicamente vai funcionar ali depois do tempo de propagação, né? Se tiver tudo certinho, ele vai validar. Então é basicamente isso. Seleciona aí DNS Validation, pode manter o algoritmo no mesmo e você vem aqui e dá um request. Então ele já vai abrir aqui, pendente a validação, vai mostrar quais são os domínios, etc e tal. Você pode vir aqui em View Certificate quando você criar. E logo aqui embaixo, ele já te mostra, olha, você tem um domínio criado, ele está pendente e você precisa criar um registro desse tipo aqui, com esse valor, para poder validar esse certificado. Então é bem simples. Você faz esse processo aqui. Se você usa o Route 53 para gerenciar o seu DNS, é basicamente clicar aqui nesse botão, ele vai abrir a janela do Route 53 para já criar o registro da forma que é esperada. Se você clicar aqui em Create Records, ele já vai criar e depois de alguns minutinhos ali, ele vai estar válido e aí você já vai conseguir importar no CloudFront como eu mostrei anteriormente. Então é isso, é bem simples. Eu não vou criar os registros porque eu não quero usar esse certificado, né? Eu já mostrei como estava funcionando ali no ninjadacloud.com, né? E basicamente é o mesmo processo aqui. A diferença é que eu mostrei para vocês com um domínio que eu já tenho pronto e também mostrei como você poderia configurar, independente se você gerencia o domínio pelo Route 53 ou não. Se de repente seu domínio está na Cloudflare, está em algum outro gerenciador de domínio, bastaria você seguir o mesmo processo. Você vai criar o certificado na AWS, vai pegar o registro que ele coloca ali, né? Você tem que criar um CNAME com esse nome e com esse valor. Beleza, você vai lá na sua zona, né, de domínio ali e cria esse registro, espera o tempo de propagação ali para que tudo se resolva. O certificado vai aparecer como válido. Deixa eu voltar aqui, tá vendo? Quando você não fez a validação, ele mostra como pendente. Quando a validação está ok, ele já dá a mensagem verdinho dizendo, olha, está ok, tranquilo, pode usar seu certificado agora. É basicamente assim que funciona. Então, deixa eu voltar aqui no ninjadacloud.com, já está configurado, né? E aí, recapitulando mais uma vez, tem aqui o certificado configurado, qual domínio eu vou acessar para esse CloudFront, e é isso. E a origem, que é o site estático que eu criei, né, junto com vocês aqui, mostrando lá no S3. Então, se a gente vier em origem, ele está apontando aqui para o site estático que foi criado e a configuração está feita. Então, como lá no meu domínio eu criei o ninjadacloud.com, toda vez que eu acesso ele, né, vamos fazer o teste aqui na prática, https ninjadacloud.com, e uma vez que acesse ele vai redirecionar para o site.com.br. Então, basicamente, é muito simples. Você cria o seu site estático,
no S3, configura para redirecionar o domínio para onde você quer ir, tendo criado o seu bucket com o nome do domínio que você vai usar. Em seguida, você cria sua distribuição no CloudFront e depois pode criar o certificado, ou cria o certificado antes e depois cria, né? Então é isso, de uma forma bem simples, você cria um site estático no S3, depois cria o seu certificado no Certificate Manager, depois cria a sua distribuição do CloudFront e associa com esse certificado. Com esses 3 passos, você tem um redirecionamento de domínio funcionando para o domínio que você quiser criar aqui e com custo zero ou muito próximo de zero, já que o CloudFront sai no plano de graça ali e as chamadas para o S3 elas são bem baratinhas, então você não gastaria também muito dinheiro para fazer isso, beleza? Bom, então é isso. Com 3 serviços simples você consegue fazer um redirecionamento aqui de domínio. Então é uma configuração ali bem simples, né, com alguns passos bem next, finish, você consegue, né, executar. Não tem grandes configurações ali. Então é isso. Se inscreva no canal, comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, compartilhe com os amigos e até a próxima. Valeu!